Olá, nesse vídeo nós iremos abordar a promoção de processos de autorregulação da aprendizagem e antes de começar preciso fazer um esclarecimento. Na literatura da área referente à autorregulação da aprendizagem há uma série de categorias previstas de como se classifica esses projetos de intervenção. Nós aqui na nossa apresentação a gente vai se ater a dois modelos de delineamento de projetos de intervenção. O primeiro é de justaposição curricular, que se aplica, na verdade, como se fosse um projeto de extensão. Ele vai ser aplicado, os conceitos de autorregulação da aprendizagem são aplicados fora do currículo. Um segundo modelo se refere ao modelo de infusão curricular, que está relacionado à aplicação das estratégias de autorregulação da aprendizagem dentro do conteúdo disciplinar e dentro do planejamento previsto para o currículo da escola. Então, para a gente começar a entender como é que esses modelos podem ser aplicados, a gente selecionou dois grupos, um em Portugal e um no Brasil, que abordam a aplicação, a intervenção de projetos de autorregulação da aprendizagem. Em Portugal, na Universidade do Minho, há um grupo liderado pelo professor Pedro Rosário, que aborda esse modelo de intervenção desde os anos 2000, e um segundo grupo aqui no Brasil, na Universidade de Campinas, liderada pela professora Roberta Aze, segue uma linha bastante semelhante, até porque alguns pesquisadores fizeram algumas pesquisas em conjunto com esse grupo de Portugal. Em um segundo momento do nosso vídeo hoje, nós iremos abordar também uma proposta do idealizador da teoria social cognitiva, Albert Bandura, sobre um modelo de intervenção denominado entretenimento e educação, que, embora não tenha sido idealizado inicialmente para ser aplicado em salas de aula, nós iremos discutir aqui as possibilidades e a viabilidade de aplicação em sala de aula em função da mediação do professor. Então, começando pelo grupo de Portugal, eles estabeleceram o que é denominado histórias-ferramenta, que são intervenções de promoção de autorregulação da aprendizagem por meio de narrativas. A estruturação desse projeto se dá com base em três pressupostos gerais. O primeiro, como já dito, a narrativa. O segundo, a modelação. E o terceiro, modelos teóricos de estratégia de autorregulação da aprendizagem. O primeiro pressuposto se refere à narrativa, que, de acordo com o próprio Pedro Rosário, se fundamenta em aspectos até culturais. Nós, desde a nossa infância, estamos habituados a receber uma série de informações, uma série de valores por meio de narrativas, por meio de histórias contadas por nossos pais, por nossos avós e até por nossos colegas. Isso, então, é uma forma leve, descontraída e muito tranquila de se aprender novos conteúdos e se aprender novas informações. O segundo pressuposto se refere à modelação, que é um construto da teoria social cognitiva, que é incutido nesses projetos de uma forma bem interessante. Os pesquisadores selecionam um personagem que vai servir de modelo para o leitor ou para o professor que for fazer a leitura desse material, para ele poder se identificar com as características positivas ou com as dificuldades enfrentadas por esse personagem ao longo das histórias. O terceiro pressuposto se refere a modelos teóricos de autorregulação da aprendizagem, que, na verdade, são embutidos de forma bem sutil, forma bem implícita ao longo das narrativas. Então, agora a gente vai dar uns exemplos dos produtos e dos livros utilizados por esse grupo de Portugal para ficar mais claras essas informações para vocês. Há a preocupação nesse grupo de elaborar materiais desde o ensino fundamental, desde a educação infantil até o ensino superior. Na educação infantil, para alunos da faixa etária abaixo de 10 anos, esse grupo elaborou um material denominado Sarilhos do Amarelo, que na versão brasileira é conhecida como Travessuras do Amarelo, em que ele seleciona como narrador personagem, como personagens principais, cores, em vez de seres humanos. Que, segundo os autores, embora não sejam pessoas que estejam como personagens, essas cores servem para se identificar com a faixa etária, com os alunos dessa faixa etária, que vão identificar as características, as dificuldades das cores e buscarem o amarelo ao longo da história. As estratégias de autorregulação da aprendizagem também estão presentes de forma bem implícita ao longo dos capítulos desse livro. O segundo material se destina a alunos do 5º ano e até o 9º ano brasileiro, na faixa etária de 10 a 15 anos,
sob o título de Desventuras do Testas, que é uma série de livros, um para cada série, em que Testas, como personagem principal, vai servir de modelo para os alunos dessa faixa etária se identificarem com um aluno desajeitado, que se caracteriza como um aluno médio e que revela uma série de dificuldades em relação a alguns campos da aprendizagem, mas que se diz um ótimo contador de história quando ele conversa com o avô dele. Então, ao contar essa história, ele se identifica com o leitor, e o leitor também entende alguns aspectos bem interessantes das crenças de eficácia, que é um construto da teoria social cognitiva, quando ele afirma que para algumas situações de aprendizagem ele se considera muito capaz, muito hábil, e para outras não. Ao longo dessa história, no volume 5, chegando ao final, os autores fazem de uma forma bem interessante uma espécie de síntese das estratégias de autorregulação da aprendizagem, quando eles mostram todo o processo de planejamento, de execução e de avaliação de uma execução de uma peça de teatro. Os narradores demonstram como é que eles fazem esse planejamento, com a ajuda dos professores, como é que eles se veem ao executarem essa peça, como é que eles se avaliam ao final também. E um terceiro material desse grupo de Portugal se refere ao ensino superior. Gervásio, agora um rapaz adolescente, próximo da fase adulta, está ingressando na faculdade. Esse material, segundo os autores, se configura como uma espécie de programa ponte entre o ensino médio e o ensino superior, para, de certa forma, contribuir para os alunos que têm dificuldade nessa fase de adaptação inicial. E da mesma forma que nos materiais anteriores, Gervásio é selecionado como narrador principal, como personagem principal, e que serve de modelo para os leitores e para as pessoas que forem ler esse material. Ele revela uma série de dificuldades de se concentrar, de realizar provas, e ele procrastina bastante durante os anos iniciais da faculdade. Se vocês perceberam, ficou uma lacuna no ensino médio que foi preenchida pelo grupo da Universidade de Campinas, liderado pela professora Roberta Aze, pois eles elaboraram um material destinado a adolescentes, denominado Conversas com Eupídio, que há conversas com Eupídio sobre estudar, conversas com Eupídio sobre autorregulação e também uma conversa sobre Eupídio destinada ao ingresso no mercado de trabalho também. Da mesma forma que os materiais todos que a gente foi discutindo ainda há pouco, Eupídio é o personagem principal e ele serve como modelo, e há nessa preocupação desse material de abordar todas as estratégias de autorregulação ao longo de 14 capítulos. Aquelas estratégias aprendidas que Zimmermann elencou, como organização do tempo, selecionar o material adequado, organização do ambiente de estudo, buscar ajuda social. Essas características, essas estratégias são todas previstas no livro, e em cada capítulo há possibilidade do aluno de exercitar e avaliar se ele entendeu exatamente esses conceitos por meio de exercícios propostos. Agora a gente consegue fazer a análise de como é que a função do professor é tão importante para a aplicação desses materiais. Os pesquisadores, quando elaboraram esses materiais, afirmam que há possibilidade de aplicá-los de forma como projetos de extensão, em forma de justaposição curricular, ou em forma de infusão curricular ao longo do currículo, ao selecionar alguns capítulos de acordo com as necessidades dos alunos. Então, por exemplo, se o professor verificar que na sua turma, em relação, independente da idade que ele estiver trabalhando, ele verificar necessidades específicas relacionadas à organização da informação, ele pode selecionar um material de acordo com a faixa etária da turma dele e fazer as análises do capítulo, buscar soluções junto com os alunos, buscar novos finais para os capítulos, buscar fazer as relações entre os personagens e a vida dos alunos, de forma a compreender a estratégia de autorregulação específica naquele capítulo. Da mesma forma, segundo os pesquisadores que elaboraram esses materiais, os professores podem perfeitamente pegar o material e abordá-lo de início ao fim, trabalhando todas as estratégias de autorregulação da aprendizagem, se ele achar conveniente e se houver tempo hábil dentro do planejamento curricular previsto. Então, as preocupações do professor vão ser ajustar as necessidades do aluno, pensar em que cada estratégia de autorregulação dessa serve para o autoconhecimento do aluno, e a preocupação também de formar o aluno para a vida, que é uma preocupação da educação de uma maneira geral e que é muito fácil de ser aplicada por meio das estratégias de autorregulação a partir do momento que o aluno, ao se reconhecer nos personagens, identificar suas fraquezas
e suas fortalezas, ele vai poder fazer modificações na sua forma de estudar, o que vai contribuir até em todas as esferas da aprendizagem dele. Agora, o segundo momento do nosso vídeo, nós vamos abordar sobre entretenimento e educação, que é uma forma de aplicar e de ensinar, de certa forma, temas sociais que são denominados urgentes na sociedade atual. O professor Albert Bandura, ao elaborar essa proposta de entretenimento e educação, junto com outros pesquisadores, ele teve a preocupação de criar, de certa forma, dramas ou espécies de novela com roteiros específicos para abordar um tema social que fosse a necessidade do país que ele fosse trabalhar. Portanto, a preocupação de trabalhar temas desde sexualidade, equidade de gênero, consumismo e desenvolvimento sustentável, atividade física e saúde, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A maneira que ele utilizou, cada país entra em contato com a equipe dele e vai determinar quais são as necessidades da região. Um exemplo, para ficar bem claro, ele iniciou na Índia uma proposta de um roteiro denominado Taru, que era para abordar a questão da inferioridade feminina. Então ele elaborou uma série de episódios voltados para abordar esse tema, em que Taru funcionava como modelo e ele revelava uma série de situações em que a inferioridade feminina estava prevista. O que eles constataram, junto com pesquisas de outros pesquisadores, é que ao longo da exposição desses vídeos, as pessoas que assistiram se identificaram tanto com esses personagens que buscaram formas de tentar resolver e tentar melhorar a situação do local. O interessante também é que essa proposta de entretenimento e educação prevê o auxílio, a presença de grupos de apoio para, de certa forma, empoderar a população local para tentar mudar essa situação deles, que foi o que aconteceu na Índia, por exemplo, que aconteceu no México também, e em uma série de países em que essas propostas foram abordadas. O que a gente pode ver é que há a possibilidade de fazer essa relação dessa proposta de entretenimento e educação para a educação formal em sala de aula, embora não tenha sido o objetivo inicial. Eu falo isso porque, se vocês analisarem, o que eles tratam, na verdade, esses temas sociais, nada mais são do que os nossos temas transversais brasileiros, que trata sobre sexualidade, gênero, meio ambiente, trabalho, consumismo, são temas fáceis de serem abordados. A função de mediação do professor passa justamente por aí. Primeiro vai passar pela agência individual dos alunos, que ele vai empoderar os alunos, vai dar ferramentas, subsídios, de forma que os alunos possam elaborar roteiros sobre um tema social específico, como que é bastante comum na área da geografia, quando se trabalha a questão do consumismo e desenvolvimento social sustentável, quando se aborda a questão daquelas grandes empresas que conseguem fazer produção em altíssima escala a preços extremamente baixos. Os alunos, em vez de simplesmente assistirem a algum vídeo, eles podem ser os agentes desses vídeos, entre eles na turma, junto com o auxílio do professor, podem elaborar roteiros, espécies de novela, em que eles mesmos vão fazer as dramatizações e vão problematizar essa questão do consumismo e do desenvolvimento sustentável. Por meio dessas mídias tecnológicas atuais, por meio de dispositivos móveis, os alunos vão poder disseminar essas informações na grande rede de computadores e, de certa forma, vão problematizar e vão tentar transformar a realidade local deles. Então, o que se pode ver é que há aí vários construtos da teoria social cognitiva que vão ser abordados. A agência individual, a agência coletiva, ao tentar mudar o ambiente que eles vivem, a modelação, a partir do momento que vai ser elaborado, vai ser criado um personagem principal para servir de modelo, e as estratégias de autoavaliação da aprendizagem também estão previstas nessa proposta, uma vez que o professor vai ser, com a sua função de mediação, vai ser capaz de orientar os alunos a selecionar as informações mais adequadas, organizar essas informações, trabalhar com eles a questão do planejamento, de como é que eles vão planejar esse roteiro, como é que eles vão executar essas dramatizações e vão avaliar em conjunto se a proposta foi bem implementada, se o objetivo foi alcançado ou não. Então, de forma sintética, e para concluir a nossa apresentação aqui, a gente pode notar que há dois grandes grupos de intervenções
possíveis para promover a autorregulação da aprendizagem, que o que nós fizemos aqui foi simplesmente dar uma prévia de como é que eles são abordados, como é que eles foram idealizados, para que nós, professores da nossa prática, possamos fazer nossa prática de forma a inserir as estratégias de autorregulação da aprendizagem dentro do nosso currículo.